Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos, é com muita alegria e gratidão que mais uma vez estamos aqui na nossa Santa Casa Santa para estudarmos um pouquinho o Evangelho do Cristo na luz do Espiritismo. A nossa fala da noite tem como tema a atual existência terrena do ser é vinculada à vida passada. Antes de fazer a nossa prece, para darmos início à fala da noite, vamos ler uma mensagem do livro Espírito de Verdade, psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. O item 82, que diz o seguinte: nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A dor não é forjada por outro, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia as responsabilidades da criatura. As raízes das grandes provas estão ligadas ao nosso passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução,
que sai de uma vida e entra em outra, porque o berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos da vida eterna. André Luiz. Então, vamos acerenando os nossos corações, nos conectando com o alto, pedindo a Deus para enviar os nossos anjos guardiões, guias protetores, irmãos espirituais que cuidam de nós a todo instante da nossa vida. Que esses irmãos possam estar neste momento ampliando o nosso entendimento, para que as palavras proferidas atinjam os nossos corações, renovando os nossos pensamentos, renovando as nossas atitudes, trazendo conforto ao nosso coração. Que Jesus abençoe a cada um que nos ouve neste momento e abençoe o lar de cada um que vê essa palestra neste momento. Gratidão, Senhor, muita gratidão, que assim seja, graças a Deus. Então, a proposta da noite é falar sobre a existência terrena do ser está vinculada à vida passada. Então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, Kardec fala sobre a justiça das aflições. Kardec, inicialmente no capítulo, ele vai citar uma passagem bíblica, que é uma parte do Sermão da Montanha, e depois, quando ele fala da justiça das aflições, ele traz algumas colocações que eu acredito que sejam nossos questionamentos, sabe? É o que a gente questiona muitas vezes em nossa vida. Ele coloca assim: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza sem terem feito nada para essa condição? Por que para uns parece que nada dá certo e para outros a vida parece que está sempre sorrindo? Por que os bens e os males nos parece que são distribuídos desigualmente? Porque às vezes a gente vê homens virtuosos que sofrem ao lado de homens maus que prosperam. E ainda vem os questionamentos: por que uns nascem com doenças mutiladoras e outros com saúde de ferro? Outros morrem tão jovens e outros idosos perecem numa cama. Então, Allan Kardec continua colocando no Evangelho, trazendo que para que a gente possa admitir a seguinte máxima, que todo efeito tem a sua causa. Então, se a gente admite que todo efeito tem a sua causa, se a gente admite que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, a gente confia e acredita nisso, então a causa tem que ser justa. Então, todo efeito tem uma causa, mas essa causa é justa, porque Deus é justo. Então, a gente pode procurar então a justiça dessas aflições. Por que essas aflições? Porque a gente busca essas aflições na vida atual, parece que não existe na vida atual, parece que é imerecido ou uma fatalidade. Mas se a gente não encontra na vida atual algo que justifique essa aflição, com certeza essas aflições vão estar ligadas a vidas passadas. Então, no momento que a gente percebe que tem alguma dor, alguma aflição, alguma dificuldade, e a gente não consegue compreender e por que a gente está sofrendo, na hora das nossas orações, a gente sempre pode dizer: Deus, perdoa-me, porque pequei. Porque todos os efeitos têm uma causa e a causa é justa. E porque nós, como diz lá no Céu e Inferno, na justiça das aflições, né, na justiça divina, no capítulo que fala sobre a justiça divina, ele coloca a cada um conforme as suas obras. E nós não conseguimos dissolver ou desligar das nossas obras. Nós estamos completamente ligados à nossa obra. As obras que praticamos, as ações que praticamos. Nós somos os atores da nossa vida. Ninguém é responsável pelos nossos atos que não seja nós mesmos. Entretanto,
Se estamos envolvidos numa situação difícil, a gente não pode só ficar se culpando, não. Não, nessa situação difícil que a gente está, não percamos a esperança. Sabe por que a gente não pode perder a esperança, mesmo em situações tão difíceis que passamos? Porque a justiça de Deus, ela não se revela sem amor. Porque Deus é amor. João já nos disse isso. Então a justiça de Deus, ela está presente através do amor. E se somos vítimas de nós mesmos, o que vai nos confortar ao momento de passar por essa dificuldade é que nós somos beneficiários da tolerância divina. Deus jamais nos desampara nessa vida e em nenhum momento Ele está sempre nos amparando, nos dando força para que saibamos expiar as nossas faltas, resolver os nossos problemas, restaurar a nossa vida, ressarcir nossos erros cometidos. Deus está sempre nos amparando e conseguindo conduzir o nosso caminho para que a gente consiga essas ações. Mas para que realmente a gente consiga reparar, ressarcir, resolver, restaurar, a gente precisa ter algumas compreensões da nossa vida, É indispensável entender que todo o mal que praticamos conscientemente vai fazer uma lesão na nossa consciência. E toda lesão na nossa consciência leva a uma mutilação ou um distúrbio no nosso organismo que vai estar presente no nosso corpo físico. Porque somos espírito e manifestação, somos pensamento e forma. Porque o espírito e manifestação, tudo que está gravado em nosso espírito através do nosso perispírito vai manifestar no nosso corpo físico. Tudo que pensamos vai gerar alguma atitude ou emanamos alguma energia para isso. Por isso, pensamento e forma. Então, o nosso corpo carnal vai apresentar algumas dificuldades, sendo consequência dos nossos atos do passado. Mas nós precisamos compreender esse corpo como uma verdadeira bênção, como um verdadeiro prêmio de bondade divina, e esse corpo deve ser extremamente valorizado, porque nós devemos gratidão a Deus pelo nosso corpo, porque esse corpo carnal que estamos aqui, com defeito, com dificuldades, independente de qualquer anomalia que tenha o nosso corpo, este corpo é um prêmio de divina bondade, porque é através dele é que estamos aqui, encarnados e vivendo essa vida para reparar, restaurar, ressarcir, e corrigir os nossos erros. Porque Jesus, ele nos disse também, segundo João, o apóstolo de Jesus, ele também disse no seu evangelho: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo, é necessário renascer e nós renascemos, nós estamos aqui neste planeta, nós estamos aqui neste momento para superar esses obstáculos, porque todos esses obstáculos foram gerados por desarmonia das nossas ações de vidas passadas, que estão marcadas no nosso perispírito e que foram criados por nós mesmos. E nós precisamos ressarcir, corrigir, reparar. Eu tenho uma frase de Caetano Veloso que eu gosto muito, de uma das músicas dele, que diz assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então não é só defeitos, nós temos as nossas delícias de sermos o que somos também, nós temos os nossos méritos, das nossas conquistas também. Então, cada forma, cada um de nós que representamos uma forma de vida, carregamos conosco o nosso ônus e o nosso bônus de ser o que somos. O que nós precisamos nessa existência é de um equilíbrio. Nós não podemos ficar nos martirizando: eu errei, eu pequei, eu sou culpado, eu sou assim porque eu sou culpado, ou o que eu fiz para ser culpado dessa forma.
Não precisamos de nada disso. Não importa o que nós fomos, o que importa é que nós seremos a partir de agora. Quais são as diferenças que nós vamos agir a partir de agora? Nós nascemos de novo, nós estamos aqui nesta vida com a oportunidade de vencer para ver o reino de Deus. Então vamos progredir sem culpa, porque nós não somos os nossos erros. Rossando Klinger, em uma das palestras dele, ele traz exatamente isso, que não devemos nos culpar. Nós não somos os nossos erros. Erramos? Erramos. Mas a gente não é mal porque nós erramos. Não, nós precisamos corrigir o erro. Não nos condenar, mas corrigir o erro. Errei, agora eu vou corrigir. Então, nós temos que gastar energia em corrigir o erro e não ficar se culpando ou martirizando pelo erro, ou culpando a Deus pelas dificuldades que enfrentamos. André Luiz, no livro Ação e Reação, que foi o livro utilizado como base dessa palestra, ele relaciona uma reencarnação retificadora como uma internação na carne. Sabe, como se o espírito que encarna é como se aquele espírito estivesse internado nesta carne para curar o seu espírito. Quando a gente está doente, né, a gente interna no hospital para curar o nosso corpo físico. Quando a gente vem para a Terra, a gente interna nesta carne, neste corpo físico, para curar o nosso espírito. Então é uma oportunidade que nós temos. E André Luiz, ele relaciona essa reencarnação, ele chama de reencarnação retificadora, ou seja, uma reencarnação para reparar, para corrigir os nossos erros. E ele relaciona isso como providências, aliás, ele relaciona medidas de sanção como providências para uma reencarnação retificadora. Medidas de sanção, ele usa esse termo, ele usa o termo regime de sanção também. O que é isso, né? Regime de sanção. Parece coisas de direito, lei, né? Exatamente isso. Sanção significa pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei. Se a gente viola uma lei, a gente sofre alguma pena. Se a gente executa corretamente aquela lei, nós vamos ter uma recompensa por isso, né? Então é exatamente isso a medida de sanção ou regime de sanção. Ele traz da seguinte forma: nós, lá no plano espiritual, depois que observamos que erramos muito em várias vidas aqui, fizemos vários deslizes, fugimos de vários compromissos, lá nós imploramos por nós mesmos. Nós imploramos por deficiências, problemas de saúde, dificuldades a enfrentar no nosso corpo. Nós imploramos por isso, como forma da gente não cair no erro de novamente, para a gente não errar novamente. Então, é uma medida de sanção, é um pedido que a gente faz para não cair ao erro. E aí a gente às vezes pede doenças congênitas, a gente pede enfermidades de difícil cura, né? A gente faz vários pedidos, né? Então, para não que esses pedidos que a gente faz dessas dificuldades é para que nos impeça de cair no erro novamente. Então, nesse planejamento, lá no departamento de reencarnação, quando nós estamos próximos a reencarnar, a gente faz esse pedido. A gente vai lá e faz o pedido de regime de sanção para quais são as medidas que serão, que faremos para esse impedimento de cair ao erro novamente. Só que às vezes, de tantos erros, de tantos deslizes, de tantas faltas cometidas, a gente perde esse direito de pedir esse regime de sanção. Mas como Deus jamais nos desampara, como Ele jamais nos abandona, a gente pode suplicar em oração para o nosso anjo guardião fazer esse pedido por nós, para olhar por nós e planejar essa reencarnação por nós. Então, quando reencarnamos com tudo planejado, mesmo assim,
devido a muitas reclamações, negações, queixas por conta das nossas dificuldades, muitas vezes perdemos a oportunidade de reparar, perdemos a oportunidade de corrigir os nossos erros e caímos novamente no erro, não reparando, não espiando, não resolvendo os nossos problemas. E aí, não estou falando só de medidas morais, não, de relacionamento familiares, consanguíneos, ou lutas morais para a gente vencer algo no nosso ímpeto, ou quando a gente se aproxima de alguém que a gente é devedor de tolerância, de carinho, de afeição, ou de algum sacrifício ou da nossa paciência. Não é só sobre essa solução de certas dívidas que envolvem o nosso caminho. Não, nós estamos falando de algo bem mais forte quando a gente fala do regime de sanção, as medidas de sanção como medidas reparadoras. Sabe aquelas doenças de difícil cura? A cegueira, a mudez, a neuropatia, a surdez, a paralisia, cânceres, né? Hanseníase, epilepsia, pênfigo, loucura, são todas doenças de difícil cura que aí solicitamos essas medidas de sanção pela misericórdia divina ou recebemos essas medidas de sanção como misericórdia divina, como se as portas da justiça divina se abrissem para que nós pudéssemos adentrar a justiça universal, porque atende a nossa própria súplica para que não venhamos perder as bênçãos eternas do nosso espírito por ilusões humanas lamentáveis. Então a gente pede tudo isso para que a gente não perca essas bênçãos, para que a gente realmente consiga progredir. Então são vários exemplos que a gente poderia fazer da atual existência terrena vinculada à vida passada. Isso é lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. André Luiz traz isso belíssimo no livro Ação e Reação, que quem tiver interesse pode ler o livro e se encantar com ele. Portanto, esta lei de ação e reação, ela mostra as nossas predisposições a algumas doenças. Algum sistema do nosso corpo é mais frágil, né? Uns é a articulação, os outros é o intestino, o outro é o sistema urinário, o outro é o sistema cardíaco, o outro é questão da obesidade. Cada um vai ter um sistema do seu corpo que às vezes é mais frágil. E esse sistema é como se ele fosse um campo magnético ligado com os nossos erros, um campo magnético do nosso espírito ou do nosso perispírito, ligado com os nossos erros do passado, e ali fica muito mais fácil de manifestar alguma doença no nosso corpo físico. E isso tudo é para que se cumpra as leis divinas. É como se fosse um campo magnético para cumprir aquela lei divina. Só que não é porque temos a predisposição disso que vamos, está vinculado à minha vida passada, deixa, é assim mesmo. Não, nós não podemos abrir mão dos cuidados médicos, da medicação, da alimentação correta, da higiene, do tratamento. Não podemos excluir isso, porque Deus coloca esses anjos no nosso caminho para que a gente possa progredir e vencer as nossas dificuldades. Porque as nossas penas não são eternas, elas podem ser amenizadas de acordo com as ações que a gente tiver, com a disciplina que a gente desenvolver. Que são ações retificadoras, são essas ações que nos ajudam a corrigir os nossos erros. E André Luiz, ele nos esclarece que essa região do nosso corpo físico que tem esse campo magnético para predisposição de doenças, também é um campo magnético que facilita infecções por vírus, infecções por bactérias, fungos ou outros micro-organismos, facilitando com que a gente tenha mais doenças que seja ali ligado a esse campo magnético. Mas ele ainda fala
que, da mesma forma que a gente tem este órgão, esse sistema que tem essa predisposição para a doença ou para a infecção, nosso corpo possui a capacidade da imunidade. O nosso corpo possui a capacidade de criar anticorpos, de proteger, de se proteger contra os problemas que vão surgindo. Então a gente tem a capacidade de criar anticorpos e proteger o nosso corpo contra essas facilidades que temos nesse campo magnético. E a gente pode aumentar ainda mais essa imunidade. Aumentar ainda mais através das nossas orações, através de disciplina, como a gente acabou de falar. Disciplina retificadora é usar a medicação, é fazer o tratamento médico, é a alimentação saudável, é a fisioterapia. Hoje nós temos tantas terapias que não trata só o nosso corpo físico, mas trata o ser integral. E é isso que é o caminho da medicina. André Luiz já falava isso nos seus livros de 1950. E hoje nós temos as práticas integrativas de saúde que tratam o corpo psicossomático integralmente. Então essas disciplinas retificadoras contribuem para a cura tanto do corpo físico quanto do espírito. E além disso, das orações, dessa disciplina, ainda o pensamento positivo, né? O controle mental, ainda o serviço no bem, o trabalho no bem. Assim, a gente pode aumentar a nossa imunidade, amenizar os nossos problemas, nossas dores e os nossos sofrimentos. O nosso passado, as nossas vidas passadas, eles falam no nosso corpo como se fosse um credor exigente. Mas lembra daquela frase que a gente sempre diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é como, nesse momento de dor e sofrimento, é como se a gente estivesse colhendo os frutos amargos da nossa plantação. Ninguém vai avançar para frente sem quitar as dívidas que contraiu. Nós precisamos quitar as nossas dívidas, porque a lei divina, ela é como uma base, um alicerce para uma justiça divina, uma justiça que é incorruptível. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Não tem jeitinho para a lei divina. Não, nós precisamos avançar, corrigir, reparar por nós mesmos. Então, e a justiça divina, ela é igual para todos nós. Ela é uma justiça de igualdade. É como eu li na mensagem inicial dizendo que Deus é equidade soberana. Não castiga nem perdoa. É a nossa consciência latente em nós agindo. Porque aonde é que está escrito a lei de Deus? É na nossa consciência. Então, devemos aproveitar essa vida. Vamos aproveitar essa vida. Vamos aproveitar a oportunidade que temos neste momento de refazer o nosso destino, de utilizar o nosso livre-arbítrio para o bem, para a paz, para a nossa reconstrução. Vamos sair desse campo de lamentação e vamos agir para o bem, para a paz, para o amor, para a gratidão pela vida, gratidão pelas dificuldades, reconstruir relacionamentos saudáveis, pautados no respeito, no perdão, na aceitação das diferenças. Vamos libertar dos nossos compromissos dificultosos, sabe? Retirar de nós aquele pensamento de suicídio ou pensamento de vingança. Não, vamos promover a paz, vamos ter medidas pacificadoras na nossa vida. Vamos promover a sementeira, aquela sementeira, vamos plantar afeição, plantar dignidade, plantar entendimento da verdadeira vida, plantar e colher as nossas virtudes. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque realmente somos espíritos endividados. Nem sempre o nosso corpo físico é perfeito, mas é o necessário para essa existência. É o necessário para que a gente dê tudo de nós em favor da nossa renovação. É necessário para a nossa renovação mental, para o bem.
E a Casa Espírita ajuda demais nisso, muito, porque aqui a gente propõe a cada um que nos procura, a gente propõe desculpar quem os ofende com o verdadeiro propósito do perdão. Aqui a gente propõe cultivar a oração, porque a prece, a oração, ela nos aproxima de Deus. A prece faz com que a gente chegue mais próximo dos nossos anjos protetores. Assim a nossa caminhada fica mais segura, a gente fica mais forte para caminhar. E é como se essa prece fosse uma vacina contra o mal. Olha, a prece como vacina contra o mal, porque ajuda a renovar o nosso ser, a reparar, a ressarcir, corrigir os erros. E ainda propomos aqui o estudo do Evangelho de Jesus. Vamos estudar o Evangelho de Jesus porque a gente vai entender e ter conhecimento superior, porque a gente vai entender o que Jesus quer nos dizer, espalhando o socorro fraternal através de boas palavras, porque a gente vai compreender quais são as nossas necessidades. E além de espalhar boas palavras, a gente ainda espalha simpatia e também colhe simpatia, esquecendo o mal, espalhando o bem. E ainda aqui a gente propõe a cada um servir com alegria, para que a gente possa servir o próximo e entender que todos nós temos dificuldades nessa vida, mas vamos servir com alegria. E ainda que a gente possa, na nossa vida, com todos esses atos, suplicar a Deus que nos conceda forças para vencer as dificuldades dessa existência, porque vencendo essas dificuldades, nascerá em nós uma grande compreensão da vida eterna e nascerá em nós um novo ser, vencendo as suas dificuldades. É somente com o preço do reajuste que conseguiremos nos libertar das influências do passado e seguir o nosso caminho para a evolução, para Deus, conquistando as nossas virtudes. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Então vamos acerenar os nossos corações, que possamos ter um copo com água para fluidificar e trazer o remédio necessário para o nosso espírito. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Mestre e amado Jesus, obreiros desse planeta, que nos acolhe, que nos abençoa. Ó Mãe Santíssima, cubra todos os teus filhos com um manto sagrado. Renove a energia de cada um destes teus filhos, trazendo e promovendo a cura e a paz deste planeta e de cada um que nos ouve. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus.